Muito bem, meus caros. Eu estou muito feliz na manhã desse sábado pela oportunidade de conduzirmos mais um encontro do nosso programa de mentoring estratégico. Ao iniciar, eu quero fazer uma breve retificação. Nós havíamos informado na semana passada que o encontro de hoje seria questões sobre geração de receitas. E uma das coisas que eu aprendi na vida é ter a capacidade de mudar e ajustar a partir do que eu entendo que seja relevante para a discussão. E aí, durante a semana, conversando com os meus sócios e com as pessoas que nos apoiam na construção do programa, a gente entendeu que fragmentaríamos muito o encontro, estratificando com 3 abordagens. Então, a gente está concentrando o encontro de hoje numa abordagem que dispensa apresentação. Eu conheço o Josafá não muito tempo, mas já desde o momento em que nos encontramos, eu aprendi a admirá-lo pela capacidade que ele tem de tratar esse tema que é muito presente e muito real no nosso dia a dia. Então, a gente entendeu que para esse encontro seria mais produtivo para a discussão, não fragmentar como nós tínhamos imaginado no primeiro momento. O tema de receita de hospital, a gente vai trabalhar no próximo sábado, que a gente vai discutir a questão do Hospital do Futuro. Então, por essa razão que nós fizemos essa adequação, e eu sou muito grato ao Josafá pela disposição que ele tem e teve em nos atender. Nós somos um grupo de pessoas contaminadas pela saúde. Isso é um pouco da nossa realidade aqui na VectorMed. Somos um conjunto na verdade, um grupo de profissionais com conhecimentos distintos, porém com uma vertente fundamental, que é construir valor em tudo aquilo que nós nos envolvemos, né? Então, nessa perspectiva, é que nós criamos a VectorMed e a cada dia nós trabalhamos buscando construir valor para e com as pessoas que nos cercam. E nesse trabalho de construção de valor, a gente tem 3 eixos fundamentais. Então, a gente viabiliza negócios de produtos e serviços de terceiros para a cadeia produtiva da saúde, e a gente faz isso majoritariamente com tecnologia. A gente tem algumas soluções de tecnologia muito interessantes para a cadeia de valor da saúde. A gente também gerencia e implementa projetos estratégicos e apoia as organizações na execução de consultoria estratégica. Agora, o que nos move todos os dias, né? É o nosso DNA. Qual é o nosso DNA? O que para nós a gente não abre mão em momento algum, e toda manhã, quando levantamos e depois que fazemos as nossas orações, as nossas rezas, as nossas reflexões, nós pensamos nisso. Então, nós acreditamos nas pessoas, e acreditamos nas pessoas com as suas diversidades, com as suas características individuais, com as suas peculiaridades. Então, Josafá, mesmo sendo corintiano, e mesmo você não gostando de citar o nome do Corinthians, para nós é um grande prazer tê-lo aqui, e você vai verificar que vão aparecer outros corintianos, outros palmeirenses e outros são paulinos
porque a gente acredita na diversidade. Gratidão, E é a isso aí. gente, além de acreditar na diversidade, nós também acreditamos que cada um, dentro da sua realidade, dentro das suas características, tem uma capacidade extraordinária de conhecimento, o seu mindset, a sua... já tem alguém aqui, ó, Dali Já tem o Palmeiras. Palmeiras. Ó. Então, dentro da nossa diversidade, cada um de nós tem uma capacidade extraordinária de construir valor, de trazer habilidades, de trazer competências. E quando a gente trabalha essa nossa capacidade de forma direcionada, de forma objetiva, com metas, com objetivos, valor e prazo definidos, né? Um resultado esperado muito claro sobre tudo que a gente faz. Quando nós fazemos isso, nós somos capazes de transformar o mundo. Então, nós nos consideramos como agentes de transformação do mundo, usando o nosso conhecimento, usando as nossas habilidades, usando a nossa mente, a nossa capacidade e respeitando a diversidade de cada um de nós. Se alguém depois quiser conhecer um pouco mais, aqui tem o endereço do nosso site, pode entrar no nosso site, nos conhecer e pode nos procurar também para que a gente possa avançar. A gente, como nós nos contaminamos com saúde, a gente fala sobre saúde todos os dias, todas as horas e em todas as nossas relações. E, por falar em saúde, o Ministério da Saúde e os órgãos reguladores, né, no Brasil estabelecem em cada mês temas específicos para serem trabalhados, né, para estimular, para levar a reflexão ou buscar a reflexão da ação de cada um para melhorar a saúde no Brasil. E um dos temas desse mês é o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à ação e reflexão sobre prevenção ao suicídio. No início do mês, a gente divulgou uma mensagem com alguns dados que nós tínhamos disponíveis, que falava em 800 mil vidas por ano no mundo, em mais de 30 mil vidas no Brasil, e esses dados foram atualizados recentemente, e as últimas informações falam mais de 1 milhão de vidas no mundo de pessoas que se suicidam. E que a gente precisa ter muita consciência e ter muita sensibilidade sobre esse assunto, olhar ao nosso redor, olhar em volta e buscar perceber algum sinal que possa levar a essa tragédia e atuarmos dentro daquilo que nós temos condições de fazer, que seja orientando, que seja encaminhando, que seja estimulando, enfim. A celebração da vida, na nossa opinião, é um tema muito presente e que deve ser tratado todos os dias, todos os momentos, com todas aquelas pessoas que nos cercam. Então, nós da VectorMed somos partidários dessa reflexão do Setembro Amarelo e da valorização da vida. Com essas rápidas observações, a gente vai começar, então, a nossa viagem. E o começo da nossa viagem passa também por a gente fazer uma rápida abordagem sobre essa viagem. Essa viagem começou em 20 de junho, então nós já estamos no 15º encontro, e cada encontro é muito interessante porque tem tido públicos diferentes e colaborações diferentes. O que a gente tem com muita clareza é de que em cada um desses encontros, as pessoas que participaram tiveram a oportunidade de refletir e de estruturar as suas ações para melhorar a sua capacitação em saúde e, ao melhorar a sua capacitação em saúde, poder oferecer nas suas relações um produto, um serviço ou uma solução, considerando qualidade,
considerando prazo e considerando preço justo. E hoje, portanto, é o penúltimo encontro que a gente vai trabalhar essa questão da geração de receita, mas mais do que geração de receita. Quando eu discutia com o Josafá essa semana, e ele me explicava da abordagem, gerar receita e com valor. Então, é receita com valor, né? Então, eu estou absolutamente seguro de que esse encontro vai ser muito rico para... E a gente encerra no próximo sábado, né? Eu até brinquei numa das reuniões que a gente acertou lá com o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral para alterar o dia das eleições, para que a gente pudesse fazer um grande painel de debates e olhar a saúde na perspectiva de 2030. Né? Então, todos são convidados para, no próximo sábado, a gente trabalhar um pouquinho essa questão de futuro, olhar um pouco do futuro, como é que nós estaremos em 2030 e como é que a gente enxerga que a saúde estará em 2030. E por falar em saúde, nós estamos falando de um negócio muito parrudo, né? Nós estamos falando de mais de 9% de toda a geração de riqueza no Brasil pela saúde, né? Parte dela com gastos privados e parte dela com gastos públicos. Mas a grande relevância da reflexão, quando eu olho a cadeia de valor, é avaliar, ou mais do que isso, estimular que cada um desses stakeholders possam construir as suas ações estratégicas, táticas e operacionais, olhando o cliente final como a essência, olhando o cidadão na saúde, o cliente final é o cidadão, é o usuário, olhando o cidadão como a essência de todos os seus esforços. E esses esforços, a nosso ver, deve convergir para contribuir na melhoria da resolutividade e na redução dos desperdícios que, embora existam no mundo todo, no Brasil eles são muito altos e, portanto, há uma grande oportunidade de se racionalizar os gastos, os esforços que são feitos no mercado de saúde, e a gente faz isso na medida em que a gente olha o cliente final, o cidadão, como a essência do nosso esforço e do nosso trabalho. E aí eu quero ter eu tenho a grande satisfação de poder, nesse momento, passar o manche para o grande amigo Josafá. Ele vai fazer uma rápida apresentação e depois vai nos levar em mais uma viagem muito especial desse sábado de manhã. Josafá, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disposição e a bola para você. Gratidão. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, que estão participando, que estão aqui empenhados em cada vez mais compartilhar seus conhecimentos num sábado, né? E isso a gente verifica, dá para verificar que a sinergia que ocorre, principalmente o comprometimento com um setor tão desafiador que é a saúde, não só suplementar, como a oficial, que é pelo SUS. Bom, aqui já apareceu a minha apresentação, eu não estou vendo, deixa eu ver, ela vai com isso. Bom, aqui é só uma apresentação da corretora. Salagá é uma corretora de seguros que vende todos os produtos, mas especificamente saúde suplementar, e faz gestão de risco desse benefício, tá? O que acontece? Eu sou muito fã de Fibonacci, né? E a gente sempre tem que pensar que todas as alterações elas são constantes e elas sublimam toda a essência da evolução de Fibonacci, né? O foco é o pilar, o foco e o pilar são uma constante evolução. A gente tem que pensar isso o tempo todo. Pode avançar, por favor. Tá ok? Essa a frase que eu coloquei aqui. E aqui vem a agenda que eu vou apresentar para vocês, que é no próximo slide. Tá. Bom, eu sou oriundo de uma seguradora de saúde suplementar. Na realidade, na época não tinha uma regulamentação pelo mercado, e sim pela SUSEP, que é a Sul América, e eu entrei lá em 87 para fazer banco de dados, credenciar, não só credenciar, como referenciar, na verdade, clientes. Depois a gente foi evoluindo com o tempo, e eu aprendi muito nesse segmento. Tinham profissionais
muitos exemplares lá, que faziam gestão de carteiras de planos de saúde na época, né? Seguros de saúde, como, por exemplo, já criaram naquela época, em 88, o individual, em 89 foi feito a primeira venda, inclusive por um amigo que fiquei sabendo essa semana que infelizmente faleceu, foi o primeiro vendedor do plano individual em São Paulo, e prospectou muito, né? Porque tinha uma experiência de atuar não só com o seguro saúde grupal, mas principalmente com planos de autogestão de grandes corporações, né? Montadoras, laboratórios farmacêuticos e químicos, e houve uma evolução constante até chegar, por exemplo, à pequena e média empresa. E aí, em 98, houve a regulamentação do mercado e ficou todo mundo ali dentro daquela simetria. Tá? Pode avançar, por favor. Bom, aqui é o seguinte, olha, eu vou passar para vocês a visão do corretor de seguros, principalmente dos recursos dentro desse segmento de operação de saúde suplementar. Pode avançar. Ok. Aqui, os dados gerais do setor, tá? De 2010 a 2020. Nós tínhamos aqui, em dezembro de 2010, 44 milhões de segurados. Saúde suplementar e odontológico ou não, e de odontológico 14 milhões. Saúde suplementar, até dezembro de 2014, teve uma evolução. Era pequena, mas tinha uma evolução. Ou seja, as pessoas não só acreditavam no produto, como de fato dependiam deles para tratar da sua saúde biológica, né? E aí, a partir de dezembro de 2015, começou uma decadência, e nós paramos aqui em junho de 2020, são dados extremamente atualizados pela Agência Nacional de Saúde, em 46 milhões. Tá? Aqui tem uma pequena folga, hoje já se fala em 47 milhões, mas quando faz aquela entrada, aquela saída, depois mantém-se por um período, então eu prefiro trabalhar com esse número aqui de 46 milhões. E quem foi evoluindo, que é fundamental isso, foram os planos odontológicos, que começaram lá em dezembro de 2000, quer dizer, começavam muito antes, mas a ascensão deles foi em dezembro de 2010, com 14 milhões, e lá em junho de 2020, com 25 milhões. Quer dizer, houve uma evolução muito importante, e eu defendo, principalmente, não só quando uma empresa, né, nos procura, ou mesmo uma corretora de seguros nos procura para fazer um trabalho de gestão, é a primeira pergunta que eu faço. O teu plano de saúde está vinculado a um plano odontológico? Não se trata de uma venda casada, se trata de que estudos se comprovam que mais de 80% de doenças entram pela boca. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a profilaxia, tem que ter esse cuidado com o que come, justamente para evitar, para que os dois sistemas trabalhem junto, não só o saúde suplementar, como o odontológico suplementar. Pode avançar, por favor. Isso. Aqui, olha, tem umas informações, né, de planos privados de saúde por época de contratação, segmentação de cobertura também, de junho de 2020. Então, assistência médica com ou sem odontologia, aqui já trata de um outro número, na verdade, soma os dois, são 46, mas aqui fala de saúde 43 milhões e o antigo 3 milhões. Quer dizer, esses antigos aqui é o que ainda existem. Tem pessoas que pagam plano de saúde desde lá do começo, desde 1989, quando começou a implantar o individual nessa seguradora, também como em outras, e essas pessoas mantêm esse plano até hoje. Eu, particularmente, falo que são verdadeiros guerreiros, né? Porque você tem se você calcular aqui a média de período, quando surgiu, teoricamente, o plano de saúde de seguradoras, que tinham uma rede referenciada mais, assim, atenciosa, mais envolvida com o beneficiário, 3 ou 4 operadoras se destacaram nesse período aí, e esses beneficiários vêm trazendo isso até hoje. Tá? Aqui também, olha, o individual e o familiar, então aqui começa a segmentar. 7 milhões para 979 mil. O coletivo empresarial, que são planos contratados com CNPJ, né? 30 milhões para 1 milhão e 300 antigos. Eu tenho ainda na minha carteira pelo menos umas 23 ou 25 empresas que têm os planos lá já há mais de 20 anos. A gente faz gestão de risco para não sair daquela curva de sinistralidade absurda, tenta conscientizar o mutualismo, a gente vai até falar isso mais para frente.
Os coletivos por adesão são 5 milhões. Esses antigos coletivos por adesão foram os primeiros contratos que surgiram, né? Muitos deles foram regulamentados pela nova regra, principalmente para atualização de coberturas, e outros preferiram não mexer. Aqui eu acho um grande erro, tá? O coletivo de adesão, coletivo por adesão, ele surgiu justamente pela falta de um plano de saúde individual, né? Porque a maioria das empresas tinham seu controle de reajuste pela Agência Nacional de Saúde, e elas não estavam mais suportando pagar essa conta, principalmente, no meu ponto de vista, por tempo que eu tenho de mercado, até pela falta da gestão dentro das possibilidades da carteira que ela tem, dos beneficiários. Digo assim, poucas operadoras de saúde entravam em contato com o beneficiário para tentar auxiliar, para tentar ajudar, para ajudá-lo, como muito bem o Raimundo falou, a navegar nesse sistema tão complexo, e aí começou a ter esse problema. Os reajustes eram controlados, as despesas só aumentavam, não tinha a promoção de saúde nem a gestão de risco, e aí surgiram esses planos coletivos por adesão, que fazem um bom trabalho, né? Com exceção de alguns grandes pensadores da SUSEP, da Agência Nacional de Saúde, que queriam que eles se tornassem planos individuais. E nós até discutimos em vários debates, isso era uma questão sem propósito, principalmente porque você ia gerar um controle de reajuste e eles iam impreterivelmente sair do mercado, como aconteceu com os planos individuais. Então foi um erro aí, esqueceram, falaram, a gente não tinha pensado nisso, ou algo nesse sentido, e sair, tá? Bom, coletivo não identificado, 591, e não informados, 236. Exclusivamente odontológico, aqui 24 milhões, né, dos antigos, aquelas carteiras antigas ainda do odontológico, 273. Aqui tem um fator, né, que eu digo, quem mantém esse plano odontológico antigo, ele conseguiu fazer um tratamento e ele chegou ao ápice dos seus cuidados, então aqui ele só faz a manutenção. Quer dizer, ele está bem assistido, né? É evidente que ele não tem todas as coberturas, mas pelo custo de efetividade, mesmo que ele pague um pedacinho do que ele precisa utilizar, talvez de uma radiografia mais moderna, algo nesse sentido, para ele ainda compensa manter esse plano odontológico individual. O individual familiar, 3 milhões para 2 mil antigo, o coletivo empresarial, ele cresceu muito, aqui, 18 milhões para 233 o antigo, é a mesma linha de raciocínio, mesmo a empresa, quando ela não tem o plano de saúde, ela entende que, claro, o plano odontológico, ela entende que, claro, não tem a opção de contratar o antigo, tem que contratar o moderno, cheio de cobertura, cheio de regramentos, mas o antigo, quando ela tem, e muitas vezes ela não troca, porque tem um custo de efetividade, houve um tratamento e ela consegue acompanhar essa evolução, mesmo que ela tenha que pagar. Ela acaba até economizando mais, porque o custo do plano odontológico não é alto, né? A pessoa utiliza da primeira vez, é uma demanda reprimida, depois ele vai fazendo a profilaxia de 4 a 2 vezes por ano, e ele vai identificando pequenos riscos ali, tendo até orientação, né, por parte dos profissionais, não só de alimentação, de bebidas que pode comprometer, né, o envelhecimento e o desgaste do dente. Então, com essa orientação, elas preferem manter aqui. A gente já tentou trocar de muitos, mas eles falam, não, Josafá, nós conseguimos manter o risco, manter o pagamento, e quando tem algo fora da curva, mesmo nós pagamos, né, cabe no nosso propósito aqui. E tem os coletivos por adesão, né, de 2 milhões e 28 mil, e o coletivo não identificado. Pode avançar, por favor? Aqui, olha, são os números de operadora de dezembro de 2010 até julho de 2020. Começou com 1.045, né, operadoras médico-hospitalares, odontológico 374, e teve aqui uma queda, principalmente na saúde suplementar, porque a agência ela manteve o seu punho firme ali, né? Então ela estava exigindo um comprometimento com o atendimento, um comprometimento com as coberturas que fazem parte do rol. É um pouco desafiador essas coberturas, mas elas estão lá para serem cumpridas, quem norteiam elas são os médicos, né? E isso foi fazendo com que ela cada vez mais apertasse, pegasse no calo das operadoras que não tinham ou fingiam
na verdade, não ter esse propósito assistencial muito claro. Quer dizer, eu tenho ali 400, 500 mil vidas na minha operadora, estou crescendo aí 15% ao mês e não estou cuidando de quem está lá, tendo dificuldade de ter atendimento, marca-se uma consulta, não cumpre horário. Às vezes o médico é referenciado, na hora que vai atender, ele fala, olha, eu sou referenciado, mas a clínica agora, ela não é referenciada. Então eu não recebo mais pela operadora, você tem que me pagar particular, que é uma surpresa na hora do atendimento. Então ela começou cada vez mais a pegar no calo e foi diminuindo. Em julho de 2020 nós temos 717, que me parece estar cumprindo o papel de fato de dar assistência ao beneficiário e entregar para ele esse contrato tripartite que ela assumiu, que para mim é essencial. Nós, quando temos um problema de atendimento com a base de beneficiários, nós tomamos a liberdade de conversar com o médico para tentar entender o que está acontecendo. Porque o que houve, doutor? Não, sabe o que é? Tem esse problema de credenciamento, de referência. Então, o senhor tem que alterar lá na base, não pode cobrar isso do beneficiário. Não é justo, né? E a gente vai tentando administrar isso. Evidentemente que no finalzinho de 2018, 2019, e com a crise agora, com a pandemia, a quarentena, a Covid de 2020, isso aqui ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque o médico ele fala, olha, eu não estou atendendo pelo plano de saúde, mas o senhor deixou de ser referenciado? Não, quando voltar eu volto a atender, agora é só particular. Não é assim que funciona. Nós vamos ter que abrir um comunicado para a Agência Nacional. Não, mas aí você vai me prejudicar. Então não prejudica a minha base de dados, que a gente vai se dar muito bem. Do contrário, aqui também houve um arroxo, né, significativo nos referenciados de planos odontológicos, por isso que tem ali, ó, em 2010, 374 operadores, né, desse segmento, e aí cai lá em 2020 para 269, porque justamente o referenciado, ou seja, a empresa paga um valor para o referenciado e com o passar do tempo ele acha que aquilo não está compensando mais, mas ele começa a tratar mal o dependente, o beneficiário de plano odontológico. Ele quer receber uma diferença. E não é legal isso. Então a gente tem que denunciar, falar, olha, você assinou um contrato para atender por um custo, agora você quer receber outro, você tem que renegociar. Quanto houve por exemplo, de evolução, não só na operadora de plano odontológico, como os referenciados. Teve alguma evolução? Não, continuamos praticando a mesma coisa. Então não serve. Cresce o número de reclamação, não tem, o custo de efetividade não é perfeito, então automaticamente vai ficando aqueles que estão comprometidos com o sistema. Bom, total de operadoras está ali do lado, pode passar, por favor. Aqui é uma taxa de cobertura, né, de dezembro de 2010, os beneficiários de planos privados, ó, com ou sem odontologia, estavam em 23%, odontológico 7,1%, em julho de 2020, 24% e 13%. Aqui houve um aumento significativo, né, por esse comprometimento, que é bom, bom sinal que o sistema está funcionando bacana ali. Tem alguns percalços, algo que precisam ser administrados, mas tem ali uma evolução nesse sentido, que é justamente dessa taxa de cobertura, ou seja, aqui também entra um pouquinho do custo e eficiência, de utilizar, porque a operadora está preparada para entregar os melhores recursos e o beneficiário está assistindo muito bem. Pode avançar, por favor? Aqui, ó, taxa do crescimento, né? Então, em 2010, ali em dezembro, 5,6%, odontológico 9,5%, aí começou lá, junho, até aqui falando, né, dezembro de 2014, o crescimento era pequeno, mas ele existia, 2,1%. Quando chegou em junho de 2020, ele foi negativo, quer dizer, foi reduzindo cada vez mais, né? Não houve um crescimento no setor, principalmente por algumas crises assistidas, né? Não só de 2008, mas principalmente nós perdemos muitas empresas de um grupo de corretores que nós trabalhávamos, justamente que terceirizavam serviços, quarteirizavam esses serviços e terceirizavam os serviços dos quarteirizados para trabalhos segmentados da Petrobras, no segmento de óleo, né, e serviços de tecnologia. Então, a Petrobras suspendeu o pagamento para identificar quem estava envolvido nessa questão de propina, se tinha repasse ou não, e muitos foram prejudicados. A nossa carteira caiu muito porque eles não recebiam, não tinham dinheiro exclusivamente para pagar plano de saúde.
mantinham salários e iam negociando. Nós tivemos, inclusive, que intervir, porque tinham pessoas com câncer fazendo tratamento, tinham pessoas com AIDS, pessoas acidentadas, né? Que eu vou comentar lá, inclusive, essa subrogação do direito de um causador externo, não dentro, né? Do sistema e fora dele. Então, quer dizer, começou a cair. E outros, evidentemente, que estavam envolvendo outras empresas maiores, que estavam vindo com esses pagamentos milionários para uma prestação de serviço muito eficaz. Mas, enfim, teve essa decisão e muitos perderam, inclusive, o contrato. Tá? Os beneficiários odontológicos ali também houve uma queda, né? Mas ela ela foi até mais significativa em conta dessa questão da dependência do vínculo cruzado da saúde suplementar. Porque aí muitos começaram a manter só o plano odontológico e depois começou a despencar e bastante, né? Pode ser o próximo, por favor? Bom, aqui, olha, é uma receita de contraprestação das operadoras, tá? De 2011 a 2020, né? Então, olha, em 2011, olha o absurdo de dinheiro, quer dizer, absurdo num bom sentido, né? Que elas estão devolvendo para a sociedade. Estou falando de 84 bilhões aqui. É muito dinheiro. Aqui, quando chegou aqui, por exemplo, em 2020, pelas correções, né, de não só assistenciais, como de tecnologia e principalmente econômico-financeiro, você está gastando muito mais, você está entregando muito mais para o seu beneficiário final, ou seja, você está entregando o que foi proposto inicialmente por esses contratos tripartites, né? E isso é muito bom, quer dizer, quem contrata um plano de saúde, se tiver a carência comprada, se tiver uma isenção de carência, se não houver comorbidades que precisam passar por aquele período, né, de 2 anos de cobertura, que é a carência parcial temporária, e teve, por exemplo, a isenção, ou mesmo cumprindo carência, ele está recebendo essa receita de contraprestação, ou seja, a operadora está pagando, na realidade, essa utilização de forma muito profícua, tá? Essas outras receitas operacionais, ela vem de recuperação, por exemplo, de alguns pagamentos que não fazem sentido, ou seja, eu faço a prospecção de um pagamento de um tratamento cirúrgico lá, de, por exemplo, de 30 a 60 dias, falando mais ou menos de 60 mil reais, um exemplo, né? E aí, quando faz toda aquela análise lá, o médico pediu demais, usou alguma coisa, e até partindo mesmo para a situação de reembolso, a gente faz com reembolso quando não tem, por exemplo, ele opta por um médico que não é referenciado na operadora e ele paga ali as despesas de forma particular e ele tenta o reembolso. E o reembolso vem com todos aqueles relatórios e o médico da operadora vai analisar e falar, isso aqui não tem cobertura, teoricamente não vamos pagar, porque não está no rol de procedimento. Então, aqui tem um pouco também dessas outras receitas operacionais, tá? As despesas assistenciais, né, que é para poder assistir o segmento, está aqui, ó, ela teve uma evolução, inclusive, né, o pico dela foi aqui em 2016, desculpa, em 2017, não, 2018, e foi evoluindo para 2019, e depois teve uma queda aqui, né, dessa despesa assistencial. Aqui eu acredito que talvez por uma questão de fato, a operadora de saúde se comprometer com essa promoção de saúde, gestão de risco, para tirar o beneficiário de um tratamento mais pesado que tire ele da sociedade. Às vezes uma cirurgia ortopédica que deixa ele acamado 90 dias, ela interage, vê, pede uma segunda opinião, conversa com eles, inclusive em relação a isso. Eu, infelizmente, quebrei o húmero na Costa do Sauípe, num banheiro que não é adaptado para a terceira idade. Se não é adaptado para a terceira idade, não é adaptado para jovem também. O jovem é mais descuidado e a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouquinho de noção, né? Às vezes de espaço e tal, daquela questão de como andar, onde pisar. E o meu plano de saúde, o médico, a primeira coisa que ele fez quando me atendeu na urgência, na emergência, ele falou, olha, isso é caso cirúrgico. Dá a impressão que você caiu de moto. Eu falei, mas você não tem hematoma externo, quebrou o osso. Não, eu sei, mas nós temos que fazer uma cirurgia. Eu falei, eu não estou querendo fazer cirurgia, não. Não, mas é importante fazer cirurgia, tem que juntar o osso, colocar material de síntese aí. Eu nem sei se precisa pôr prótese, preciso estudar você. E eu fui atendido num sábado de madrugada, e o médico falou assim, eu vou deixar você internado aqui
até segunda-feira. Na segunda-feira eu recebo um cirurgião, ele vai conversar com você, a gente vai operar lá para quarta, quinta-feira. Eu falei, eu vou ficar todo esse tempo aqui? Vai ficar, porque eu havia feito um seguro viagem, falou, você tem bastante dinheiro para gastar. Eu falei, então, mas eu não sei se eu quero passar por isso. Então, essas despesas assistenciais aqui, à medida que ela vai caindo, ela tem um comprometimento muito grande de orientação, de educação, de dar um empoderamento para o beneficiário, analisar e entender o que é melhor para ele, tá? As despesas administrativas, né? Despesas de comercialização, aqui entra não só as propagandas, entra a própria comissão do corretor de seguros, entra às vezes até algum trabalho que não só pelo marketing, ou mesmo corretor, precisa gastar dinheiro para poder fazer algum trabalho de assistência dentro de uma possível transferência de plano de saúde, e a operadora vê que é profícuo investir alguma coisa lá para poder ter o retorno depois. Outras despesas operacionais estão relacionadas aqui, lá em 2011, 14 milhões, e aqui em 2020 veio para 9 milhões. Tá? Então, assim, essas despesas operacionais, elas podem ter tido aqui uma redução justamente por trabalhar melhor com o banco de dados, com essa resolutividade do que está acontecendo, ou seja, quem está propenso a gastar ou quem, na realidade, está visitando ali vários médicos não tem uma solução. Então, essa possível outras despesas operacionais que eu discuto com o setor também está ligada à tecnologia, no sentido de entender aonde está indo o dinheiro. Tá? Pode avançar, por favor? Bom, aqui eu começo a minha apresentação para que vocês entendam a importância da geração de receita dentro do teu público-alvo. Vender é muito bom, o corretor de seguros gosta de vender e ganhar a sua comissão, o vendedor vende para ganhar a sua comissão, a operadora está ali inflando os números de venda, mas isso pode ser um perigo se você não tratar da tua massa que já está lá e precisa de um comprometimento maior, de uma promoção de saúde, uma gestão de risco. Então, aqui, eu noto aqui essa condição de gerar as receitas, né, dentro desse conhecimento das despesas expostas, o número de beneficiário e o envelhecimento da população também compromete muito isso se não for assistido. Esses reajustes financeiros por faixa etária. Aqui eu estava até discutindo com o Raimundo, aqui tem um propósito, para mim falta uma bonificação. Eu gosto de falar da operadora de saúde Porto Seguro, quando ela começou a vender seu plano de saúde individual lá na década de 80, um pedacinho da década de 90, para os usuários assistidos por ela, eles tinham uma bonificação. Então, quanto mais você aumentava essa bonificação, dentro, inclusive, de uma experiência da carteira de automóvel, menos reajuste você tinha. Ou seja, você não deixava de usar, não deixava de fazer uma consulta, não deixava de fazer um exame, só que ele tinha um custo de efetividade melhor, ou seja, você entrava com... era comprovado o diagnóstico pelo exame, e você optava, ou o médico optava pelo tratamento, pela internação, tratamento ou internação cirurgia. E esse custo de efetividade provava que a utilização foi muito bem feita. E a operadora bonificava ele, porque ele não ficava andando dentro do sistema. Ah, quero uma segunda opinião? Tem direito. Quero uma terceira opinião? Para quê? Quero uma quarta, quero uma quinta? Ele estava gastando dinheiro e não tinha um custo de efetividade, né? E aqui, para mim, é o foco principal, que é o investimento na promoção de saúde e na gestão de risco de médio e longo prazo. Quando alguém vai fazer uma cirurgia aqui dentro da nossa carteira, aliás, desculpa, faz uma consulta com o ortopedista, já dispara um alarme. O que está acontecendo? Está sentindo dores nas costas, quebrou alguma coisa, a postura não está adequada, temos que assistir. Então a gente pede para um profissional entrar em contato lá com a RH e conversar. Olha, Joaquim foi lá, fez uma consulta ortopédica, pois é, ele quebrou o húmero. Puxa vida, tá bom. Então vamos tentar aproximar e falar para o Joaquim, Joaquim, e aí? Você aceita a cirurgia, você aceita uma segunda opinião? E vai explicando, vai alimentando. A Nil, quando entrou em contato comigo, inclusive quando eu voltei para São Paulo, porque eu não aceitei operar lá e não operei, ela me demonstrou que tinha uma efetividade muito maior
de fazer um tratamento específico, imobilizar, mesmo com o osso ali quebrado, havia alguns movimentos, inclusive cuidados com a alimentação, leite, o nutricionista passou uma série de alimentos que poderiam acelerar a recuperação, né? Colar o osso e não só deixar os ossos tão engruvinhados. E eu aceitei o propósito, porque, para mim, eles iam ganhar 70, 80 ou mesmo 140 mil reais para fazer uma cirurgia que ela não tinha um custo de efetividade. E, além do mais, quando eu faço palestra nas empresas para orientar, justamente para empoderar o beneficiário, eu perguntei para o médico lá em Salvador, escuta, o que você quer colocar aqui? Me dá a lista de material. Não, ó, posso te falar 3 ou 4. Eu falei, tá bom, tem certificado? Quem é que fabrica isso? Tem o seguro de responsabilidade civil? E se esse negócio causar um problema? Não, aí você discute com o neurocirurgião. Então você percebe, na verdade, que quando o beneficiário ele é empoderado, ele coloca o médico contra a parede, não para dizer, ó, eu sei mais que você, o médico sempre vai saber mais e vai entender o que é o melhor, mas ele vai questionar, de fato, qual é o custo de efetividade. Porque, do contrário, eu não tenho nem numa conta empresarial, não tenho como discutir depois com a operadora que a sinistralidade está alta. Eu não trabalhei aquele risco. E isso é importante, por isso que esse investimento na promoção da saúde e na gestão de risco faz toda a diferença. Pode avançar, por favor? Nós temos aqui, pode avançar mais um, por favor? Isso. Nós temos aqui, ó, eu estou descrevendo um problema, por exemplo, ó, falta de um banco de dados ativo com interação mútua. Esse banco de dados até existe. Há pouco nós estávamos falando aqui sobre a Bradesco, e faz um trabalho excepcional de informação, mas a gente vê que falta um pouquinho ainda de externalizar essa interação mútua para não só os beneficiários, como para toda a carteira. Tem que educar. É importante educar, você tem conhecimento. O banco de dados te mostra quem está usando muito, quem quase não usa, e de repente até tem um problema de saúde e não cuida, pode trazer um problema muito mais sério, né? E quem usa demais e não tem uma resolutividade, quer sempre pegar uma opinião, quer sempre pegar uma informação nova com um exame atualizado, isso é muito perigoso, é um gasto desnecessário. E a operadora, em vez de ela gerar receita positiva para tratar disso, ela está só entregando para o mercado dinheiro. É evidente que você paga R$1 de plano de saúde e pode usar até 1000 vezes, até mais esse valor. É um direito seu, porque é um sistema de mutualismo perfeito. Só que, muitas vezes, não só a operadora de saúde, como o corretor de seguros e principalmente o vendedor, nada contra, ele não comenta, por exemplo, o que é mutualismo, o que é sinistralidade, o que é promoção de saúde, qual é a importância dessa gestão de risco, principalmente quando há uma congruência com a operadora, porque a operadora, muitas operadoras, eu diria que 70% das operadoras do mercado que têm bancos de dados perfeitos, elas querem ter essa interação para ajudar o beneficiário a andar dentro do sistema. Mas quando ela identifica que ele está andando dentro do sistema e está fazendo muitos exames, muita consulta, ela também não interage. Então, tem que existir um preparo melhor de quem cuida disso. Não só de quem vende na ponta, mas de quando entra na operação, dentro da operadora, alguém que entenda, alguém que até faça aquele trabalho antigo, né? Eu lembro de uma história de um americano jovem, que ele estava juntando dinheiro para pagar a faculdade, e ele limpava o jardim, né, do bairro dele, de outros que ele trabalhava. Aí toda vez que ele limpava o jardim da vizinha, que ele ia para outra, ele pedia o telefone emprestado para a vizinha para ligar para o jardim que ele passou. Aí falava, olha, eu trabalho com... Ele não se identificava, ele falava, eu trabalho, faço jardim, trabalho com isso. A senhora está contente com o trabalho que a pessoa está fazendo? Ah, eu estou, é muito bom, dou até caixinha para ele. Bom, então eu agradeço, não vai servir. Ele estava tomando informação do quanto havia um custo de efetividade do trabalho dele. Isso para mim é muito inteligente. Esse é um trabalho que nós temos que fazer, que a operadora tem que fazer justamente para situar o beneficiário dentro desse sistema que do mutualismo, que é positivismo, né? Bom, utilizações sem propósito, que geram desperdício, que é o que a gente está comentando. Essa engrenagem, existe um desgaste muito grande por falta dessa mecanização de propósito, de acompanhar a entrada, acompanhar a utilização, e por que não também acompanhar a saída, né? Eu tenho algumas proposituras, eu discuto assim com alguns amigos do mercado, inclusive porque
A Sul América já fez isso, né? Mas em um pedacinho. Ela já dá uma assistência, por exemplo, para o doutor consulta, que é um plano ambulatorial aqui. Mas eu imagino o seguinte, nós já tínhamos lá proposto em 1996, por que não pega, na verdade, a carteira que está com um custo de envelhecimento alto e transfere parte de risco para uma gestora externa? É só fazer um contrato, discutir custos, discutir efetividade. Ó, você consegue cuidar da minha melhor idade? Porque aí você consegue, num trabalho de bonificação, você mantém o beneficiário, que já está numa faixa avançada, sendo assistido desde que ele aceite e de que ele entenda qual é o verdadeiro compromisso com isso. Ou então, em vez de transferir o risco, você prepara, dentro da tua ação, profissionais para cuidar disso, para poder fazer esse público da melhor idade andar dentro do sistema de forma mais assertiva. E aí você consegue talvez até bonificar ele e reduzir o propósito do reajuste. Há possibilidades disso. Não adianta você colocar, é evidente, como eu disse, todo mundo gosta de vender, mas está entrando vidas novas ali, elas também terão um problema. Você tem dentro do teu banco de dados informações, olha, entra no primeiro ano, usa X, no segundo ano usa um pouquinho mais, no terceiro ano está usando muito mais. Por quê? Porque faltou alguém conversar, faltou alguém educar, faltou alguém ponderar. Tá? Os relatórios de utilização por comparação de custo e efetividade. Você tem a informação ali, como eu disse, a pessoa vai e faz uma consulta com o ortopedista. Opa, eu preciso ver aonde vai parar isso. Tenho que assistir, tenho que tentar educar, tenho que tentar entregar o melhor, que é o que ele me paga, né? A contribuição que ele me dá todo mês, tentar entregar o melhor para ele, não deixar ele andar sozinho. Eu não estou dizendo a ele que ele não vai poder fazer isso, eu estou dizendo que se eu assisti-lo, além dele gastar menos, ele vai ter talvez uma efetividade melhor no seu tratamento. Pode avançar, por favor? O risco que nós estamos expostos, eu digo, na verdade, o setor, de uma certa forma, que todo mundo perde, né? Quando se anda dentro de um mar azul perfeito, que você consegue medir tudo, todo mundo ganha. Do contrário, se você abandona, todo mundo vai perder. Então, são perdas irreversíveis. Credibilidade da operadora também passa para o corretor de seguros. Você vai vender, essa operadora está com problema. Mas não, minha vizinha tem, ou a empresa tem lá e está dizendo que está tendo problema de utilização. Às vezes o problema é por causa dessa interação, né? É perda de beneficiários, perda de receita, inclusive aqui por uma fundamentação de não remunerar o prestador de serviço de uma forma mais efetiva, ou seja, passar ele uma efetividade, ou seja, de um começo, meio e fim, com resolutividade. Olha, eu te pago tanto se você me resolver aqui, não ficar andando, tá aí. Porque é muito comum, principalmente quando... Eu lembro que quando eu estava lá na seguradora, a gente ouviu que os melhores prestadores estavam gastando muito. Né? Então vinha relatórios de discussão, que o médico teve que fazer uma outra inserção, ou pelo mesmo canal teve que fazer uma outra cirurgia, e vinha aquelas contas absurdas. Quando eu saí de lá, a operadora tomou uma decisão de descredenciar um grande hospital. E aí o que o hospital fez? De uma forma muito inteligente, disse, tá bom, vocês que são beneficiários dessa operadora não vão deixar de ser assistidos, eu vou cobrar por vocês o quanto ela vai ressarcir. Isso foi uma besteira sem tamanho, porque se eu pagava, em média, um exemplo, R$100 por uma consulta para o prestador, dependendo do plano de saúde do beneficiário, por um reembolso eu ressarcia até 3 vezes mais. Ela começou a perder muito mais dinheiro, porque ele começou a usar de forma particular. O hospital, inclusive, montou uma equipe para fazer esse trabalho de pegar quanto poderia ser ressarcido e explorava tudo que podia, às vezes desnecessariamente dentro de um procedimento, né, de tratamento, enfim, de cirurgia. Então, explorava tudo e às vezes até cobrava mais do beneficiário. Tanto que voltou atrás, teve que renegociar tudo e voltou atrás. Isso é uma perda de receita absurda. Não só falta de conhecer a tecnologia que se usa, mas principalmente entender quais são essas fugas que podem prejudicar o bom andamento do sistema. O envelhecimento da carteira, tá? Eu estava até discutindo aqui, batendo um papo no começo e falando, nós envelhecemos e cada vez que nós envelhecemos custa mais para a gente fazer qualquer coisa, né?
embora tenha muitos benefícios, mas o plano de saúde é ele se torna caro. Eu estava comentando que tem um cliente que paga para ele, para a esposa, e paga para 2 filhos, inclusive, mais de 30 mil num contrato individual antigo. Ele tem 4 casas de aluguel, ele recebe bem. De repente a crise chegou, ninguém paga mais. Teve que fazer acordo, fez um acordo lá em abril, quando foi em maio já atrasou o pagamento. E ele recebe o top da assistência da Previdência Oficial. Embora também tenha um plano de previdência privada, mas não assiste, quer dizer, ele está tirando de reserva para manter isso. Nós já aconselhamos, há uma possibilidade de contratar um plano, não posso correr o risco e tal. Então, isso porque não foi trabalhado durante o tempo, né? E a insatisfação é um fator também, às vezes, por não compreender esse sistema de mutualismo perfeito. Pode avançar, por favor? E aí entra nesse risco financeiro, e é um barato dizer o seguinte, né? Nós fizemos um trabalho aí com um pessoal da graduação, lá da Escola Nacional de Seguros, que para mim ainda é referência nesse mercado, para educar não só os gestores das seguradoras, das corretoras, né? Efetivamente quem trabalha com seguros, principalmente o corretor, nós temos um trabalho, uma pesquisa, né? Foram 200 ligações, e nós identificamos assim, a central de atendimento de uma operadora de saúde, ela tem alguns probleminhas que precisam ser ajustados. Melhorou muito, tá? Mas qual é a primeira questão? O Josafá liga lá e fala assim, olha, o médico está me propondo uma situação de um tratamento por uma medicação que parece que não é reconhecida, não sei o que e tal. Há o que se fazer, senhor, se não está no hall do procedimento, não tem cobertura. Começa a frustração. E aí você tem o pícaro, aqueles que acham que eles são os únicos dentro desse sistema que precisam de um atendimento. Aí começa com essa questão de pantomima, começa a fazer declarações absurdas, que se morreu a responsabilidade é da operadora, porque paga um absurdo de plano de saúde, mas está dentro do rol de exclusão. O referenciado insiste, né? Mesmo sendo referenciado, ele insiste que precisa fazer isso, que é o melhor para ele. E outra, você pega o advogado no meio do caminho, nada contra, tá? E às vezes ele poderia ter uma interação melhor pelo canal da ouvidoria, ele não vai deixar de receber para assistir o beneficiário, né? Se eu não conheço de leis, eu tenho que ter um advogado. Se eu não conheço de rol de procedimentos, eu tenho que ter um médico para poder me ajudar. Mas às vezes sai disso, né? Porque quer vender algo que às vezes não faz sentido, como prótese e órtese, alguns medicamentos que ainda não foram testados pela Anvisa. E aí vai para onde? Vai para a judicialização. E na judicialização hoje, as operadoras têm ferramentas que provam que poderia ter uma segunda opinião. Caramba, se tinha que ter uma segunda opinião, por que a central já não pegou, já não falou, olha, eu estou com o Josafá aqui, eu estou vendo que eu vou ter um problema. Posso transferir ele para você, ouvidor? Josafá, posso te transferir para um ouvidor para a gente tentar entender, assistir, ver se não tem uma segunda opinião, algo que possa ser talvez até mais efetivo e talvez menos invasivo, não sei. Tá? E isso é uma atuação extremamente positiva, mas não é toda a central de atendimento que está preparada para isso. A maioria das vezes fala, olha, não tem cobertura. Mas não tem cobertura por quê? Porque não está no hall. O que é o hall? Não foi educado para saber o que é o hall. Nunca ninguém falou para ele que existia um limite, não de utilização, né? O plano de saúde não prevê limites de utilização. Ele prevê, na verdade, o custo da efetividade, mas desde que o beneficiário entenda isso. Pode avançar, por favor? Então a gente começa, de alguma forma, a tratar esse risco, né? E aqui, quando a gente estava conversando, Raimundo, eu digo, ó, aqui tem uma ferramenta, não só uma, mas várias ferramentas, que você trata o teu risco interno, em primeiro lugar, você vai gerar receitas por esse tratamento, e quando você vai absorver novas coberturas, novos beneficiários, você vai dar a mesma linha de atuação, ou seja, você vai educar os beneficiários. Você não está na ponta? Quem é que está na ponta? É o corretor de seguros? Corretor, vem cá, me vende um plano de saúde. Assim, tá. Eu tenho um problema. O que é mutualismo? O que é sinistralidade? Eu tenho que passar isso. É importante passar. Por que não? Eu até posso te remunerar melhor se esse beneficiário entrar aqui conhecendo os seus direitos e os seus deveres dentro do sistema de mutualismo, né?
Aí você começa a empoderar o beneficiário. Ele vai começar a conversar com o médico. Tá bom. Então, educar o beneficiário pelos canais de distribuição e também pela entrada das dúvidas dele na operadora, esse empoderamento que é justamente questionar essa relação com o médico, né? Não é porque você tem lá um plano de saúde executivo de uma grande operadora que você vai deixar o médico fazer, por exemplo, experiências justamente ligadas a reembolso, porque sabes que não é coberto. E aí ele fala lá em alguns, né? Olha, aqui você tem essa questão de reembolso, vai lá para a tua operadora que ela tem que pagar. Se não pagar, você judicializa. Você volta aqui que a gente preenche um documentozinho, tem um advogado que está acostumado a fazer isso, acostumado literalmente, nós vamos judicializar para ela pagar isso daí. Isso não é correto, porque nem sempre tem um custo de efetividade nisso, né? E o papel do beneficiário dentro do sistema para entender o que é mutualismo, o que é gerir esses riscos, o que é essa gestão de risco, o que é essa promoção de saúde, né? Como é que você pode interagir. Aqui nesse caso, eu estava dizendo das competições natatórias, eu não me dei conta que eu estava engordando. E aí estourou uma L2, né, uma hérnia na lombar aqui, e a primeira indicação do médico é cirurgia. Falei, vamos fazer cirurgia. E aí a AMIL me chamou, meu plano é a AMIL, foi lá, conversei com eles. Eles falaram, já a gente tem uma outra saída para você. Aí vamos lá, você tem 1,82 m de altura, você está pesando 115 quilos. Você já pensou em perder peso? Aí eu contei a história, falei, que eu nado e tal. E ainda está confortável, eu consigo ainda andar com o meu corpo, dá para levar ele para muito lugar. Ela falou, então, mas não é perfeito isso. Se você perder 5 quilos, você já não vai sentir tanta dor. Depois a gente parte para mais 5 quilos, tem todo um período para isso, não tem pressa nenhuma. E eu comecei a entender qual era esse custo de efetividade, porque eles nos levaram lá num prédio, ali na Paulista, que tratava justamente disso, dessa interação com a minha, teoricamente, estrutura física, né? Então eu aprendi coisa que nem passava pela minha cabeça, a sentar, eu aprendi a comer com uma postura melhor, eu aprendi, quando eu entro no carro, eu tenho que arrumar um espelho lá, retrovisor, e se eu entrar no carro de novo, o espelho estiver torto, sou eu que sentei errado. Então, tudo isso fez com que eu mudasse essa situação de mecanopostura e fosse perdendo peso e eu nunca mais senti dor. Eu tenho o meu limitezinho ali que eu tenho que trabalhar, eu já sei que quando começa a dar aquela pinçada, ou eu estou sentando errado, ou eu estou nadando errado, estou fazendo alguma coisa errada, ou principalmente comendo demais, entendeu? Ou tomando muito vinho, né? Sei lá. Nesse sentido. Então, a gente tem que controlar isso. Há um custo de efetividade, basta ouvir quais são as intenções da operadora, né? Bom, isso é praticar gestão de risco. Aí você tem custo de sinceridade, essa importância do mutualismo, de todo mundo ter consciência de que essa distribuição de risco envolve todo mundo. Cada um tem o seu papel dentro dessa cadeia da promoção de saúde, desse mecanismo de regulação financeira. Muitas empresas, eu costumo dizer assim, olha, nós vamos implantar aqui um sistema de saúde e eu sim defendo esse mecanismo de regulação financeira, que nada mais é do que a coparticipação do beneficiário, porque é incrível. Tem pessoas que passam o final de semana todo comendo churrasco, bebendo, aí no domingo já começa aquela dor de cabeça insuportável, porque não tem um tratamento com água em cima disso, come demais do que deve, né? Quem sou eu para dizer isso, mas enfim, a gente tenta educar, mas às vezes é difícil. E ele vai fazer uma consulta e ele quer um atestado. Quando você utiliza um mecanismo de regulação financeira, ele pensa 2 vezes. Você educa, ele fala aqui, inclusive, para que a sinistralidade não tome uma proporção inadministrável, ou seja, você é um fator importante na utilização consciente. Você tem todo o direito de utilizar, desde que haja consciência. E nós conseguimos diminuir muito, muito mesmo. Olha, eu diria que 90%. Porque você faz palestra de interação, defendendo inclusive o seu trabalho no começo, mas isso é bobeira, você não consegue dar uma perenidade assertiva dentro desse propósito do plano de saúde na empresa. Então, tudo isso daqui a gente trabalha e espera que a operadora faça a sua parte para não ter isso. Eu tenho clientes que estão comigo, eu saí da Sul América em 1998, em 99 eu comecei uma carteira, tem clientes que estão comigo até hoje, eles aceitam o trabalho, eles entendem que é funcional isso, entendeu? Pode avançar, por favor.
Hoje nós temos ferramentas de georreferenciamento. Às vezes uma pessoa da melhor idade pode ter dificuldade nisso, mas aí você prepara o referenciado para atender ela. Então, por exemplo, hoje a maioria das operadoras, elas têm um app, ali você consegue verificar o quanto foi utilizado, do que você pagou, mas tem um erro, porque você não consegue referenciar o mercado dessa utilização. Eu fiquei internado para um problema que supostamente era problema cardíaco aqui num hospital em São Bernardo do Campo. Eu fiquei uma semana internado lá e não tinha necessidade nenhuma. Houve um excesso de cuidados, 19 enzimas para dizer que eu não estava infartando, era um absurdo. Fiquei numa UTI, junto com pessoas que precisavam até se internar para os riscos de vida. Mas tem que preparar. Eu achei um absurdo tudo isso daí. Eu levei, inclusive, a diretoria da operadora e disse, olha, gente, eu não estava infartando. Era uma suspeita, 2 ou 3 enzimas eram suficientes. Poxa vida, mas a gente tem que sempre dar preferência para o prestador. Não, mas você não está entendendo, utilizou-se mais do que precisava. Aí quando eu fui ver o meu extrato lá, uma semana, foi quase 37 mil reais. É um absurdo de gasto, entendeu? Coisas que possivelmente eu assinei, eu autorizei, que eu nem sabia. Eles me dopavam o tempo todo ali. Não, tem essa preocupação. Quando eu fui conversar com o meu cardiologista, falou, Jafaré, é um excesso de cuidados. Eu não vou dizer que houve excesso aqui e não vou dizer que não houve. Eu falei, mas eu não estou infartando, eu não estava infartando em nenhum momento. 3 enzimas eram suficientes para dizer que eu não estava infartando. Né? Então, isso é uma forma de você empoderar, embora eu, como corretor de seguro, tinha mais conhecimento, mas é empoderar o beneficiário, talvez chamar, como eu disse, uma segunda opinião. Vai lá o médico, não foi uma vez um médico da operadora lá falar comigo. Essa foi uma das minhas broncas depois. Fui lá conversar com ele, então foi falha. É claro que foi falha. Eu estava ali sozinho, estava Deus dará ali. Então, isso é muito importante. O app deveria trazer essas informações, e eu, inclusive, já tive um debate com a Agência Nacional de Saúde, e alguns amigos da agência falaram, você tem razão, a gente precisa, inclusive, passar a assistir o médico referenciado. Se ele é referenciado numa operadora, a gente tem que assistir ele aqui também, justamente para que ele não ande à vontade dentro do sistema, pedindo talvez até algumas proposituras que não têm cabimento nenhum, só vai convergir para despesas, né? A função do app, voltando a falar dele, é de você localizar um referenciado para poder marcar uma consulta, um exame. Isso é muito bom para quem tem essa facilidade. Inclusive, já tem um projeto de algumas operadoras de acompanhar, quando a pessoa abre o app, ela já recebe um sinal lá de que a pessoa está procurando alguma coisa. Então, procurando um médico ou procurando um pronto-socorro. Opa, está procurando um pronto-socorro aonde? Na Avenida Paulista, aí aconteceu alguma coisa. Como é que eu faço para interagir? Eu ligo para ele? Por que não? Liga para ele. Escuta, está tudo bem? O que está acontecendo? Eu caí, machuquei. Isso é uma forma de você, inclusive, reduzir custo pela liberdade dele no sistema. De repente, você manda uma ambulância para lá, faz o primeiro socorro, manda para a tua rede, que pode ser verticalizada, e tem uma assistência melhor para ele, né? Que é aqui o que a gente fala, que quando não se pratica isso diretamente por essas condições de app, você pratica no referenciado, para saber, inclusive, se é o beneficiário que está lá recebendo essa assistência, tá? Isso gera-se um token hoje, algumas operadoras têm um token lá que gera e você confirma, ou no seu celular ou com o telefone, você escolhe e passa o número, o número é tal, beleza, então é ele que está usando. Ela vai olhar. É muito comum, pelo menos era muito comum, hoje com os aplicativos é um pouco mais difícil, mas era muito comum no passado a pessoa chegar só com a carteirinha lá no referenciado e o referenciado não pediu o documento, para saber se a pessoa estava, de fato, se era ela que estava com o cartão do plano de saúde. Eu tive um caso muito pitoresco que a pessoa fez uma cirurgia de calcanhar, a coisa foi grave, quebrou canela, calcanhar, enfim, fez a cirurgia e quando veio o relatório de sinistralidade, eu falei, nossa, caramba, mas essa pessoa fez essa cirurgia, que estranho. Era um rapaz jovem, tinha 30 anos, era super forte, nadava, fazia condicionamento físico. Ele, inclusive, era artilheiro do time da empresa. Eles têm uma quadra lá, né? E ele era o artilheiro, ganhava campeonato e tudo mais. E aí eu chamei o diretor lá do RH, fui conversar com ele, falei, olha, a gente precisa conversar com essa pessoa, porque
houve um gasto aqui significativo com essa cirurgia ortopédica. Ele, como assim cirurgia ortopédica? Eu falei, está aqui. Eu falei, impossível. Final de semana mesmo, ele estava jogando bola aqui na competição interna. Eu falei, então, mas será que não foi nesse final de semana? Não, não foi. A data realmente não era, né? Daquele atendimento de final de semana. E aí chamamos a pessoa lá. Ele demorou, acho que uma meia hora para subir. Quando ele subiu, ele estava trocado, porque eles usam uniforme na empresa, ele estava trocado com a mochila dele, e ele falou assim, gente, eu já sei, olha, emprestei a carteirinha para o meu primo, ele caiu de moto, como é que eu faço aí eu sei que vocês vão me mandar embora. Então, quer dizer, existia isso no passado, hoje não existe tanto, mas algumas operadoras ainda não têm esse nível de informação, ou não exige do referenciado, inclusive, a confirmação, quando ele só tem a carteirinha, para saber se é essa pessoa que está lá de fato utilizando, entendeu? Isso é muito importante. E o georreferenciamento justamente para essa interação maior da operadora com o beneficiário. Isso aqui é economia. Você consegue assistir de ponto o que está acontecendo e tentar dar a melhor resolutividade. Pode avançar, por favor?